mundo. Muitos populares foram hoje ao mercado e o produto mais vendido é o champanhe. 6 maneiras que a TPA utiliza para manipular os angolanos. A TPA é a mais antiga e principal emissora de televisão em Angola. Ela é prestadora exclusiva do serviço público e é o principal vínculo de informação no país desde 18 de outubro de 1975. A Lei da Imprensa, no seu artigo 5º, exorta o direito de informar, de se informar e de ser informado através do livre exercício da atividade da imprensa, sem impedimentos nem discriminações. Não deve estar sujeita a qualquer censura prévia, nomeadamente de natureza política, ideológica ou artística. No seu artigo 8º sobre a entidade reguladora da comunicação social angolana, nos termos da lei, a entidade reguladora da comunicação social angolana é um órgão independente que tem por missão assegurar a objetividade e a isenção da informação e salvaguardar a liberdade de expressão e de pensamento na imprensa, em conformidade com os direitos consagrados na Constituição e na lei. A organização, a composição, a competência e o funcionamento da entidade reguladora da comunicação social de Angola são regulados em diploma próprio. Isto de acordo ao órgão oficial da República de Angola de 23 de janeiro de 2017. E acrescentar que as pautas do jornalismo político incluem a cobertura de eventos como eleições, revoluções, votações parlamentares, decretos, negociações entre partidos, as políticas públicas, escândalos de crimes políticos, processos contra políticos e ocupantes de cargos públicos, além de abuso de poder, tráfico de influência e corrupção, entre outros acontecimentos. Quem são os responsáveis pela comunicação social pública? Os ocupantes de altos cargos de direção na imprensa nacional são naturalmente pertencentes ao MPLA ou possuem vínculos muito fortes, mas que por razão que havemos apresentar aqui, contribuem para a manipulação do povo, como é de se esperar. Destacamos aqui Paulo Julião, antigo diretor adjunto de informação da TPA, Francisco Mendes, que exerceu o cargo de direção-geral da TV Zimbo e foi nomeado pelo Presidente da República ao cargo de administrador executivo de informação da TPA, e o atual diretor de informação da TPA, Cabingano Manuel, que nas redes sociais expôs o seu vínculo com o falecido secretário nacional da JMPLA, Luther Rescova, afirmando ter sido financiado pelo mesmo para o seu mestrado em jornalismo no Brasil. Infelizmente para a imprensa, que se espera imparcial e independente, as nomeações das entidades que integram os conselhos de administração das empresas públicas e de comunicação social são feitas pelo Presidente da República. Manter as pessoas desinformadas. Boa noite. Com satisfação. Existem diversas maneiras de manter as pessoas desinformadas e as melhores maneiras que a TPA utiliza são a redução extrema do tempo de antena aos assuntos ligados à oposição, deixar de dar cobertura igualitária às atividades promovidas pelo partido e não convidar responsáveis e dirigentes para debates, sendo que as peças exibidas na televisão sobre o MPLA podem durar até 10 minutos, incluindo as reportagens e comentários, enquanto que a dos outros partidos são inferiores a 5 minutos. E os discursos da oposição na TPA são geralmente pouco impactantes ou de pouca relevância política, sendo que as peças exibidas do MPLA podem conter críticas ou repúdios, mas os da oposição não chegam perto disso, o que torna claro que o partido MPLA aproveita da administração da TPA para sua autodivulgação, desfavorecendo os outros partidos a quando da comunicação social. Além disso, os protestos que ocorrem em Angola não são abordados pela emissora, exceto para favorecer o sistema e sujar a imagem de alguma entidade ou evento. A TPA transmite parcialmente alguns trechos que não são impactantes, como as abordagens principais dos grevistas no setor público, as manifestações cívicas em torno do país, a decorrência de processos dos crimes de dirigentes e associados do MPLA, ou mesmo as crises sociais oriundas da má governação, porque comprometem a imagem do partido e dos seus dirigentes e refletem na qualidade de gestão que o mesmo possui sobre o território. Censuras e boicotes. Duas formas evidentes que a TPA utiliza para manipular a opinião pública são os boicotes e as censuras. Geralmente, a TPA não convida muito os analistas ou comentadores dos outros partidos. Não é constante como acontece com os comentaristas do MPLA, com o receio de que estes convidados apresentem perspectivas que choquem diretamente com a governação do país
mesmo quando essas abordagens são verdadeiras e claras no seio da população. Em contrapartida, são convidados os comentaristas que fazem as vontades dos responsáveis pela emissora, tornando-se assim uma televisão aberta para bajulação e fechada para pessoas que tenham compromisso com a verdade, porque na TPA não existe espaço para o contraditório. Deste modo, a TPA se constitui como um meio de ataque aos outros partidos políticos, mas sem possibilidade de respostas. Repetições de matérias. Geralmente as informações que o governo quer que você acredite são repetidas e com grande destaque, em busca de credibilidade e aceitação da população em geral, porque é isso que eles querem que você acredite, é isso que eles querem que você aceite e adote comportamentos cívicos baseados nas suas próprias acepções. Essas repetições se baseiam na necessidade que a TPA tem de vender a imagem de progresso e desenvolvimento. Eles querem que você acredite numa Angola onde os governantes desempenham muito bem as suas funções, querem que você acredite que há melhorias generalizadas para Angola. Eles simplesmente não noticiam com transparência, não abordam sobre os grandes problemas da sociedade angolana. Além de repetir conteúdos, a TPA tem na sua grelha de programação rúbricas com vista na exibição de novas infraestruturas, jovens empregados, áreas de produção agrícola, de pesca e pastorícia e todo tipo de matéria que espelha o crescimento econômico, mas raramente mostra sobre os problemas que o povo enfrenta, que são causados pela má governação. E essas informações são noticiadas pela TPA e são repetidas no Jornal da Tarde e no Telejornal com a mesma força e intenção. Noticiar meias verdades. Sabemos que meias verdades são completas mentiras porque elas servem para deturpar informação, trazendo à tona uma parte do problema e não o problema no seu todo. O objetivo dessas meias verdades é de favorecer determinadas entidades, misturar a verdade e a mentira para gerar outra mentira com base numa realidade. É do interesse da TPA mostrar as intervenções feitas pelos dirigentes do governo, as suas críticas e abordagens, mas não a realidade social enquanto problema atual que comprometem a governação do partido. Por exemplo, a seca no Cunene. Falou-se mais dos dirigentes a intervir nas obras do que necessariamente do problema enquanto atualidade, uma vez que teve fortes repercussões internacionais pela crescente taxa de mortalidade, a imigração de milhares de angolanos para outras localidades. Ela foi noticiada simplesmente durante a época da intervenção dos governantes porque serve como promoção política do partido, ao passo que o problema da seca em si não teve o mesmo tipo de acompanhamento pela emissora de TV. Desviar a atenção. É frequente, nos noticiários da TPA, a exibição de notícias como apreensões de miliantes e assuntos do gênero em detrimento de diversos assuntos de interesse nacional e de grande impacto. Tudo porque existe um padrão pré-estabelecido sobre que tipos de informações não podem ser apresentadas independentemente da sua dimensão social. Há assuntos que precisam ser esquecidos de imediato. A título de exemplo, temos as manifestações nas quais muitas resultam em apreensões, violência iniciada pela polícia, perseguições aos manifestantes, entre outros. O essencial para eles é que você não se aperceba de tais eventos e te mantenhas longe dessas informações, e nada melhor do que não noticiar e trazer matérias como apreensões, crime nas pequenas comunidades do que as enchentes no Largo do 1º de Maio por manifestantes, para que você fique distraído sobre a realidade nacional. Você pode observar meticulosamente a ordem em que as peças do telejornal são colocadas, uma a seguir a outra, e inverter a ordem delas, e assim você vai perceber o impacto que cada uma delas tem, lembrando que no jornalismo nada é por acaso. A intenção por detrás deste guia no noticiário é para que você não se foque naquilo que é essencial. É para você estar longe dos assuntos essenciais e estar informados com assuntos de pouca abrangência nacional, sem tempo para pensar naquilo que é realmente importante. Não cobriu o regresso de José Eduardo dos Santos? Não era um critério editorial. Eu acho que todos vocês aqui são jornalistas e sabem que há um conjunto de regras que definem uma pauta editorial. Fake news. Com base nas características que mencionamos, é legítimo afirmar que a TPA, embora tenha a sua responsabilidade de informação ao povo, também é uma produtora de fake news, até porque ela obedece às ordens superiores e não possui caráter autônomo na distribuição e produção de conteúdo informativo. Ela também é usada para omitir verdades e até para denigrir determinadas pessoas ou instituições. A título de exemplo, temos o caso Lusati como forma de promoção da PGR. O caso da Isabel dos Santos sobre estar indiferente à morte do seu pai José Eduardo dos Santos, o caso Calupeteca, entre tantos outros. Tudo porque a TPA obedece ordens superiores e serve os seus interesses.
A TPA é uma televisão de Estado cujo funcionamento está virado às necessidades do governo. Tem como objetivo principal de influenciar a opinião pública, oferecendo perspectivas políticas e sociais, controlar a percepção da realidade de modos a modificar a conduta dos indivíduos para atingir seus objetivos. Assunto na televisão pública da Angola é critério de 2 anos fora do país. Quase 15 anos. 2 anos, depois não anos. o presidente, Não é assunto. ele governou Angola quase 40 anos, distanciou-se do país durante 2 anos, não vale uma nota de rodapé pelo menos. Mas não vos parece contraditório também que vocês digam que a televisão pública de Angola receba ordens superiores para cobrir determinadas atividades e vocês não permitem que a televisão pública de Angola decida por si própria cobrir uma ou outra? É do povo. Como? A televisão é pública. É do povo. E público significa o quê? Que o diretor de informação não tem responsabilidades e tem que decidir de acordo com aquilo que o povo quer. Mas tem responsabilidades diante do que o povo também espera, como queria uma informação. Mas um assunto social merece destaque quando o povo se exige. Eu vou fazer um desafio. O noticiário de ontem indica uma única notícia que não seja notícia para substituir por outra. Na mesma sequência se segue a TV Zimbo, a Rádio Nacional de Angola e o Jornal de Angola, pois independência dos órgãos públicos não existe porque continua a ser o presidente que, nos termos da lei de imprensa, designa o gestor dos órgãos públicos e estes obviamente são subordinados a vontades do governo. Ou seja, as leis estão a seu favor. Você precisa ficar atento e ter em conta que nem tudo que a TPA noticia é verdade, de tal forma que a TPA impacta menos a camada jovem porque esta possui diversas fontes de informação, mas que também são marionetados pela imprensa pública. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Comente sobre o tema, subscreva o nosso canal e partilhe. Continue conosco nesta nova era da TPA.